Olá a todos, no vídeo tutorial vou apresentar como se utilizar o Docker. Então, o primeiro passo para se utilizar o Docker é baixar, obviamente, no site, né? Então nós temos aqui o endereço. Nessa página inicial, nós vamos em Get Started. Em seguida, conforme o seu sistema operacional, deve realizar o download. Como eu estou utilizando o Windows, então certamente realizei o download para o Windows, né? Daí obtemos um instalador. Basta dar 2 cliques, seguir com a instalação, que eu não vou apresentar, uma vez que eu já tenho o Docker instalado, mas é um procedimento muito simples, basta seguir o passo a passo apresentado na tela. Okay? Então, após instalado o Docker, é possível iniciá-lo. Então, ao iniciá-lo, nós vamos ter uma tela similar a essa, depois que o Docker é inicializado. Perceba que aqui nós temos os containers, as imagens e volumes, ok? Então, como nós vamos utilizar o Docker? Primeiro nós precisamos de uma imagem daquela aplicação que nós pretendemos utilizar no Docker. Nesse exemplo nós vamos utilizar o banco de dados não relacional, o MongoDB. Então aqui no site do hub.docker.com, fazemos uma busca e encontramos o Mongo. Então, existem diversas outras aplicações que também possuem o Docker, tá? Uma imagem Docker. Então, para baixar essa imagem, nós vamos fazer isso através do prompt de comando. Eu acredito que é uma forma bem trivial de se realizar. Apresento para vocês aqui uma lista dos comandos que eu mais utilizo. E aqui nós vamos baixar essa imagem. De que forma? Utilizando essa linha de comando no terminal do Windows. Docker, pull e o nome da imagem. Eu vou copiar, colar, é só modificar o nome para Mongo, que é o nome do Docker, da imagem, né, para o Docker. Então, Mongo. O Enter, obviamente, é necessário estar conectado à internet, né, já que ele vai baixar a imagem, ele vai pedir autorização de administrador. Vamos aguardar. Por isso o terminal ele está em modo administrador. Ok? O processo pode tomar algum tempo. Está fazendo download da imagem para o seu computador e já garantindo o acesso à imagem no Docker. Nós utilizamos o comando docker pull. Então, aqui em imagens irá surgir, quando ele finalizar, a imagem do Mongo. Lembrando, para quem não conhece, Mongo é um banco de dados não relacional. Então, nós utilizamos essa interface chamada MongoDB Compass para interagir. É uma das possibilidades, né, de interação direta com esse banco. Então, aqui eu tenho o meu banco local, por exemplo, que ele está no localhost, né, o endereço local da máquina, 127.0.0.1, e a porta é a 27017. Então, aqui é o meu MongoDB local, que eu tenho instalado na minha máquina. Ou seja, foi realizada uma instalação do Mongo, da aplicação, na minha máquina. A proposta de utilizar o Docker, ou a imagem Docker, é justamente que a gente não precise instalar a aplicação direto na máquina, no sistema da gente. Então, nós vamos utilizar uma imagem que vai ser emulada numa máquina virtual, o Docker, né? Então, não precisamos instalar, na verdade, o MongoDB na máquina. E isso serve para diversas outras aplicações. Então, o Docker ele vem nesse sentido de isolar a aplicação do sistema, né? Então, perceba que aqui eu entrei no meu MongoDB local, né? Que eu tenho instalado na minha máquina. Então, tem alguns bancos aqui, tem um banco de teste.
apresentando a vocês, para que vocês percebam que quando nós carregarmos a imagem, né, do Docker, do Mongo em um container, e em seguida rodar esse container, não vai existir esses bancos aqui, né, esses databases, o teste e o sysmo não vão existir. Porque não será o Mongo que está instalado na minha máquina. Nós vamos acessar o Mongo do Docker. Então perceba aqui que eu carreguei o database, né, que na verdade é um documento, do meu MongoDB local, tá? Então a gente carregou aqui essas informações que já estavam armazenadas no meu banco local. Bom, ele finalizou, né, ele baixou a imagem, vamos verificar lá no Docker, olha aqui essa linha, né? Mongo, tag last, o ID da imagem, criado nos últimos 30 dias e o tamanho. Perfeito. O que é que nós vamos fazer agora? Nós temos que criar um container, né, para encapsular essa imagem e rodarmos. Né? Então aqui nós temos a opção para criar o container. Então verifique que eu adicionei uma informação muito interessante e útil, que é a possibilidade de mapear as portas do container. Tá? Isso vai ser muito útil. Porque pode ser que a porta que eu já utilizo no meu sistema, né, seja uma porta com a maior prioridade e eu não possa desativá-la, por exemplo. Que é o caso do meu Mongo que está instalado no meu Windows. Então eu não quero parar o Mongo que está rodando no meu Windows. Ele utiliza a porta 27017. Então, consequentemente, o Mongo que vai estar rodando a partir do Docker, eu não posso acessá-lo a partir da mesma porta. Então eu vou mapear a porta do Mongo do Docker para outra porta que não seja a 27017, porque eu já estou usando no meu próprio Mongo que está instalado no sistema. E é isso que nós vamos fazer ao mapear aqui a unidade. Bom, o que é que essa linha faz, né? Eu estou criando um container cujo nome será MongoDB underline container, e esse container ele contém a imagem Mongo, né? Então, a partir da imagem do Mongo, ele vai criar um container para que nós possamos executar de forma isolada o Mongo. E, além disso, nesse container, ele vai ter um mapeamento da porta do container, ou seja, internamente ao container, a porta 27017, que é a porta do Mongo, a porta padrão, eu estou mapeando para que na minha máquina, perceba, o IP local, né? 127.0.0.1, é o IP local, localhost. Estou mapeando a porta do container 27017 para a porta 27028 da minha máquina. Né? Então eu vou conseguir acessar o Mongo que está no container, ou o container do Mongo, utilizando a porta 27028 e não a 27017. Eu desejo isso por quê? Porque eu já possuo o Mongo instalado, como eu já mostrei, e eu acesso ele através da porta 27017. Então não posso ter dois serviços na mesma porta. Né? Perfeito. Vou desconectar aqui. Bom, então aqui basta dar um Enter.
Percebam que aqui na aplicação do Docker já apareceu, não é? O container com o nome que eu especifiquei, o nome da imagem e a porta que foi mapeada, né? Porta destino. Agora eu vou executar esse container. Essas operações elas podem ser feitas graficamente também, né? A maioria dessas operações podem ser feitas graficamente. Mas como a parte gráfica já é visual, como o nome diz, e vocês têm acesso, eu estou exibindo a parte através do terminal para aqueles que não conhecem esse tipo de interação. Então aqui nós temos o comando docker start e basta informar o nome do container que eu quero iniciar, que é o MongoDB underline container que eu acabei de criar, ok? Então vamos dar um enter. Aguardar enquanto ele inicializa esse container. Bom, ele inicializou, nós podemos ver aqui na própria interface o decorrer do tempo, né? Ou seja, há quanto tempo foi iniciado esse container da imagem do MongoDB. Então ele está rodando, está funcional na porta 27028. Então vamos testar agora, né? Lembrando que 27017 é a porta local do meu Mongo, do meu Windows instalado no meu computador. Vou novamente conectar. Perceba que nós temos aqui alguns databases, né? Alguns bancos. Ó, tem o teste e tem o sismo. Ok, então esse é o meu local. Vou desconectar, vou modificar para o 28, que é a porta, né, do nosso container. Lembre-se que localhost é o mesmo que 127.0.0.1, tá? Então, tanto faz utilizar o nome localhost ou utilizar esse IP. Então, aqui nós vamos conectar agora. Muito bem. Então, perceba que ele foi conectado a esse host, um MongoDB 5.0 Community, e nós não temos mais aqueles bancos. Nota-se que não existe mais o sismo nem o teste. Por quê? Porque esse não é o meu MongoDB local que eu tenho instalado na minha máquina, que eu já vinha trabalhando nele. Esse é o Mongo que eu acabei de criar um container para ele. Então ele vai estar zerado aqui. E eu posso trabalhar normalmente com ele criando databases e criando documentos, né? Então, por exemplo, nós vamos criar aqui um database. Database primeiro DB. Pronto. Collection, vamos chamar de call1. Pronto, então aqui nós temos esse database, que ele tem um call1, e nós podemos adicionar dados, né, a esse database. E trabalhar normalmente, como se esse Mongo estivesse local, ou como se eu estivesse acessando de forma remota, né? O fato é que eu tenho um Mongo agora que eu posso acessar e eu não precisei realizar nenhuma configuração adicional. Bastou realizar o pull, né, no Docker, lembrando, realizei o pull da imagem para o Docker. Em seguida, criei
o container para aquela imagem, fiz um mapeamento de portas para não dar conflito com as portas que eu já utilizo na minha máquina. Em seguida, realizei o start, né, desse container que foi criado. Existem outras funcionalidades importantes que provavelmente serão utilizadas, que é reinicializar o Docker. Também podemos parar o Docker. Nós podemos listar os containers em execução. Esse é interessante. Nós só temos um container em execução, né? Então ele vai exibir justamente esse container que está em execução. E nós podemos remover também esse Docker, tá? Então perceba que listou justamente o que está em execução e há quanto tempo, né? E nós podemos remover esse Docker, tá? Esse comando menos força é interessante porque você pode remover de forma abrupta, né? Vejam que ele esteja em execução, você consegue realizar a remoção. Mas o ideal é você primeiro parar a execução do container antes de removê-lo, tá? Bom. Então aqui só um exemplo, só vou adicionar, né? Então aqui eu tenho já um documento, né? Perfeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar o Docker. Aqui, comando mais prático. Deixa eu dar um stop. E eu vou parar o meu container, né? Parar o container que foi criado. Então perceba que o container ele foi parado a execução. Consequentemente, eu vou perder o acesso aqui, tá? Não tenho mais acesso. Se eu tentar dar um refresh, ele não vai conseguir acessar os dados, porque o container está inacessível, né? Eu parei a execução. Ele vai ficar buscando aqui e não vai encontrar. Tá? Vou parar. Também não posso, ele já informou. Ele perdeu a conexão com o banco de dados, o cluster unknown, né? Então, vamos voltar aqui, desconnect. Tentar conectar novamente, ó, 27028, e não encontra, né? Já o meu local ele continua funcional porque não há nenhum tipo de interferência, né? Então tá aqui o meu normal. Então se eu conectar novamente, dá um start no Docker. Tanto que perceba que o meu Mongo é a versão 5.0.8, né? E a do Docker é a mais recente. É 5.0.9. Então vou acessar o Docker novamente, já que iniciou o container. Você pode visualizar aqui, ele está inicializado, rodando. Então, vou acessar. Perfeito, então já acessou. E perceba que está aqui o database que foi criado anteriormente, né? Com o documento e etc. Bom, então basicamente isso. Eu vou remover esse container do meu Docker. Vou parar primeiro antes de remover. Então aqui stop. Em seguida, comando RM, né, para remover o container. Não, falta modificar o nome do container, né? Então, RM. Não preciso do comando force porque o container não está em execução, né? O force só faz com que ele consiga ser removido mesmo se estiver em execução. Então ele removeu. Se eu verificar aqui agora nos containers, está vazio, não tenho mais nada. Mas ele continua a imagem aqui. Se eu quiser criar novamente, né, esse Docker, esse container da imagem, né? Então se eu quiser criar novamente, basta mais uma vez realizar a criação, né, mapear a porta, etc. Lembrando que o mapeamento de porta é no momento de criação e não no de execução. Tá bom? Existe outro comando que é bastante interessante, que é o Docker Run, né? E ele faz a criação e o start simultaneamente. Eu particularmente não gosto de utilizar porque ele realiza as duas funções sempre que você executa ele. Então seria do tipo Docker Run, né? Run. E o que ocorre aqui é que sempre que eu executar esse comando, ele vai criar um novo container. E não é interessante para mim criar vários containers. Então, por isso que eu prefiro utilizar
comando create, e sempre que eu quiser executar, eu utilizo o comando start. Bom, espero que eu tenha ajudado e ficamos à disposição para responder qualquer dúvida. Lembrando que aqui foi apenas um exemplo utilizando a imagem do MongoDB. Tá? Então perceba que em imagens oficiais vocês podem encontrar imagens de diversas outras aplicações. Né? Por exemplo, o Python, Ubuntu, Postgres, Node e etc. Uma infinidade de aplicações já estão disponíveis no Docker, né? Para que possa ser utilizada de forma bem simples, sem necessidade de realizar configurações no seu sistema. Lembrando que essas aplicações serão executadas de forma isolada do seu sistema. Né? Ela vem encapsulada na imagem e no momento que nós criamos o container, ela roda dentro desse container. Bom, no mais é isso. Desejo sucesso a todos.